Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal no YouTube. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E esse é o programa Renovando o Entendimento. Então, eu quero dar minha saudação a todos vocês que estão me assistindo. Peço que você fique assistindo o vídeo até a conclusão e fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no meu canal, que você faça a sua inscrição, clique no sininho, ative a sua inscrição para você ser sempre notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. Amém? E não deixe de deixar a sua curtida, que é importante para a plataforma, né, da rede social poder entender a relevância, a importância do vídeo postado. Então não deixe de dar a sua curtida e também faço um convite para você também compartilhar com seus contatos. Amém? Então, muito bem-vindo todos aí a mais um vídeo. Hoje estarei ministrando sobre um tema muito importante para o despertamento espiritual do povo de Deus, despertamento espiritual da Igreja do Senhor, e estarei tratando de um tema que daqui a pouquinho eu vou anunciar, tá bom? Mas desde já vou fazer uma rápida pausa, vai aparecer aí na sua tela a informação acerca dessa programação e já já estarei voltando para ministrar a palavra. Prontinho, meus amados, aqui já de volta para ministrar a palavra do Senhor, e eu já quero convidar você, tendo a possibilidade de abrir a sua Bíblia, se estiver ao seu alcance aí a sua Bíblia, você abrir no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Eu vou falar acerca do sal da terra e a luz do mundo, uma referência que o Senhor Jesus deu acerca dos seus discípulos, dos seus seguidores, e ela é do alcance para todo o povo de Deus de um modo geral. Então a Igreja do Senhor deve entender a sua missão e deve entender o que ela significa, realizando a obra do Senhor, a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, Mateus 5, 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, meus amados, eu tenho em algumas postagens, em vídeos gravados e em pregações feitas também na igreja, trazido muitos alertas para o povo de Deus, muitos alertas para o despertamento espiritual da Igreja do Senhor, em face dos tempos que nós estamos vivendo, que é aquilo que já estava mencionado lá na carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, traidores, arrogantes, blasfemos, desafeiçoados.
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, essa informação é um alerta muito sério para o povo de Deus nos dias atuais estar muito atento. Se naquela época já foi um alerta para a igreja da época, a palavra de Deus, ela permanece. Jesus falou: passará o céu e a terra, porém a sua palavra jamais haverá de passar. Então, aquilo que a Bíblia nos traz de informação, de ensinamento, de instrução, de exortação e até de alertas que devemos ter, atenção que devemos ter, e isso nos coloca o povo de Deus numa responsabilidade do cuidado com a sua vida espiritual. Então eu tenho dado ênfase muito grande sobre esse assunto, cada um cuidar da sua área espiritual, se fortalecer, como está em Efésios 6:10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, há instruções bíblicas que o povo de Deus precisa de fortalecimento. Eu vejo muita gente hoje, muitas pessoas se dizendo cristãs e oscilando na fé, cheio de altos e baixos, postando coisas delicadas nas redes sociais, e a gente vê que o povo está numa falta de vigilância muito grande, brincando com coisas sérias, escarnecendo das coisas espirituais, escarnecendo da palavra de Deus, levando as coisas na brincadeira, e isso requer que o povo de Deus tenha um reavivamento espiritual. Então, através desse tema aqui, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, é a ênfase que o próprio Senhor Jesus deu acerca dos seus seguidores. Então vamos lá. Você, meu amado irmão, minha amada irmã que está me assistindo, essa palavra, ela é para cada um de nós, é para todos nós, como povo de Deus, devemos saber qual é a nossa condição. Eu tenho falado, irmãos, também em muitas pregações, que a igreja deve entender qual é o seu dever e qual é a sua missão. Então existe uma diferença de dever e a diferença da missão. Porque o dever da igreja é cultuar a Deus. Então, quando você vai à igreja prestar culto, você vai cantar, louvar, exaltar a Deus, meditar na palavra, orar, enfim, tudo que é feito durante o culto, você está prestando a Deus o seu culto de adoração, como está em Romanos capítulo 12, né? Versículo 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a igreja tem que entender que ela tem que cultuar a Deus, sim. Isso é um dever, né? Em Hebreus 10:25 fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então, a igreja não deve, o povo de Deus não deve alimentar esse falso ensinamento de que você pode ser um crente em casa mesmo, você pode ser um crente descompromissado com a igreja, com a obra de Deus. Não é possível fazer dessa forma, não, porque o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus 16, versículo 18, ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja aqui na terra, ela é a igreja de Cristo, ela tem dono, tá? 1 Pedro 2, 9 e 10 fala isso, né? Vós sois a raça eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos o compromisso nosso
com a palavra, o compromisso com Deus, o compromisso com o reino de Deus, o compromisso de investir no reino de Deus, ao alcance de almas, vidas sendo salvas, sendo transformadas pelo poder de Deus. Jesus deu essa missão para a igreja aqui na terra. Então, esse alerta que eu trago através dessa mensagem, né, é para todos os amados irmãos e irmãs que estão me assistindo. E agora eu vou dar uma reflexão aqui nessa passagem que foi lida, né, de Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, aqui como Jesus se referiu aos seus seguidores. Ele começa dizendo: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? O sal, ele tempera, o sal, ele dá sabor. Uma comida sem sal, ela é uma comida sem gosto, sem sabor. Então Jesus comparou os seus discípulos como aqueles que iam salgar, ou seja, temperar aqui na terra da seguinte forma, ou seja, as pessoas estão sem conhecimento de Deus, sem conhecer a verdade, sem conhecer o Evangelho, e elas estão envolvidas com toda sorte de crendices, superstições, práticas religiosas vãs, infrutíferas e que não garantem salvação. Então, qual é o tempero que a igreja dá aqui na terra? A igreja prega a verdade. A igreja prega Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A igreja aponta para Jesus Cristo. A igreja mostra para as pessoas que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Aquele que veio, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo aqui na terra, e não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Então esse é o Evangelho que coloca na vida das pessoas um sabor onde ela prova a salvação, onde ela experimenta a nova vida em Cristo, onde ela experimenta a transformação da velha criatura numa nova criatura. Quantas pessoas na igreja têm testemunhos diversos, pessoas que eram escravizadas pela bebida, por drogas, por vícios, pessoas que tinham hábitos, né, que prejudicavam o seu lar, sua família, infidelidades, e quando vêm para o caminho do Senhor, conhecem a palavra, são vidas transformadas. Deus abençoa o lar, Deus abençoa a família, Deus liberta dos vícios, Deus transforma aquela pessoa numa nova criatura, ela experimenta um novo nascimento. Então, ao experimentar um novo nascimento através da conversão, ela está recebendo da igreja, do povo de Deus, esse salgar, ou seja, esse temperar. A pessoa passa a ter o sabor, experimentar o sabor da salvação, o sabor de uma nova vida, uma vida transformada, curada, liberta, uma vida abençoada por Deus, uma vida em comunhão com Deus. Então isso é que Jesus quis dizer com vós sois o sal da terra. Mas olha o que ele diz aqui mais à frente. Ora, se o sal vier a ser insípido, né, ou seja, ele não servir mais para temperar, né, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. É uma pena dizer, mas muita gente que já andou dentro da igreja, esteve na igreja, experimentou, né, a graça de Deus e hoje estão fora, estão desencaminhados, estão aí, né, abandonaram a igreja, esfriaram na fé, e é uma pena, mas aquele tempero, aquele sabor de experimentar as coisas concernentes à salvação, ele perde. Aí ele se torna amante desse mundo, ele se torna uma pessoa pior do que o descrente, porque o descrente não conhece a verdade
e quando ele passa a conhecer, ele se converte. E já aquele que se desvia da igreja, ele conhece a verdade e se desvia, ou seja, a sua condição é pior, porque ele conhece o evangelho, conhece o caminho e está se desviando desse caminho. Então, amados, Jesus ainda fala como lhe restaurar o sabor. Diz, para nada mais presta senão lançado fora. Então é um perigo espiritual muito grande. Eu trago essa alerta para que o povo de Deus tome cuidado com a sua missão. Eu estava falando que o dever da igreja é cultuar, é de cultuar a Deus. Mas a missão da igreja é proclamar o evangelho, é proclamar, anunciar o evangelho da salvação para as pessoas. Então, dever é cultuar e missão é alcançar, proclamar o evangelho de Cristo para as pessoas. Amém? Agora vamos lá para o versículo 14, onde Jesus também, prosseguindo, ele diz a outra condição dos seus seguidores. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz. Assim como a gente falou, para que serve o sal? Para dar sabor, né? Para que serve a luz? A luz serve para iluminar, clarear, né? Dar condições da pessoa ver as coisas. Um lugar todo escuro, ninguém vê nada. Mas quando se acende uma luz, quando se coloca uma luz para iluminar o ambiente, as pessoas veem as coisas ao seu redor. Enfim, então Jesus disse para os seus seguidores: vós sois a luz do mundo. Comece a entender que ele já estava dizendo que esse mundo está em trevas. Isso é na condição espiritual. A condição espiritual desse mundo é uma condição de escuridão. As pessoas caminham nesse mundo em trevas, sem saber para onde vai, não tem certeza de nada, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de que Deus pode lhe dar livramento, o proteger. Eles não têm certeza de nada, eles se apegam a coisas materiais, coisas vãs, coisas passageiras, mas a palavra de Deus ela é eterna. Então, quando ele diz, vocês são a luz do mundo, então, povo de Deus, eu quero que você se desperte com essa mensagem. Nós somos luz nesse mundo. E o que a luz faz? A luz ilumina, clareia. O Salmo 119, versículo 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra ela ilumina a caminhada, a nossa caminhada. E nós sendo luz do mundo é porque a palavra de Deus está em nós, a palavra de Deus está dentro de nós para nós proclamarmos para as pessoas. E quando nós proclamamos a palavra, nós estamos iluminando aquela vida recebendo a palavra. Ela passa a ver a sua condição. Nossa, como eu era mergulhado nos vícios, como eu era inconstante na presença de Deus, como eu era uma pessoa que vivia praticando coisas erradas. Ele passa a enxergar. Por quê? Porque a palavra ilumina. Então, quando ele diz aqui, vós sois a luz do mundo, agora ele fala, quando ele fez a comparação do sal, né? Se o sal perdeu o sabor, para que vai prestar? Aí ele faz a condição também concernente à luz. Ele diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então ele está falando aqui, vocês, meus servos, meus discípulos, meus seguidores, vocês não podem se esconder. Não é você somente pegar um hábito de ir para a igreja, cumprir um compromisso religioso e só isso. Não, ele está dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós, sendo luz do mundo, nós temos que fazer essa luz brilhar diante das pessoas. Nós temos que dar bom testemunho, bom exemplo. Eu vejo tanta gente aí escandalizando as coisas de Deus, dando mau exemplo, mau testemunho. Isso é triste, irmãos. E eu chamo a atenção aqui para que vocês não mergulhem
nesse mesmo tipo de atitudes. Isso é errado. Escarnecer das coisas de Deus é errado. Então, nós somos a luz do mundo. Então, não se acende uma candeia para colocar... Aí ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí ele diz, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. É o que eu falei, a lâmpada quando acende, ela ilumina o ambiente e as pessoas passam a perceber, a ver as coisas. É o que nós fazemos quando pregamos o evangelho para as pessoas, né? Ela ilumina a caminhada das pessoas, elas passam a ver a sua condição, elas passam a ver a sua necessidade de buscar a Deus, e o coração dela é inclinado às coisas de Deus, e a meditar na palavra, a orar, estar em comunhão com Deus. Isso é o que proporciona a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho de Cristo. E aí no versículo 16, concluindo, ele está aqui dando uma palavra aqui final para os seus discípulos, e é para todos nós. Olha o que o versículo 16 diz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que importante que Jesus falou aqui, que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Então, muito crente dentro da igreja, ele é crente ali, escondidinho. Quando ele sai dali, ninguém sabe que ele é crente. Isso é perigoso. Ele é um crente de aparência. Ele está ali na igreja, sentadinho na cadeira, sentadinho no banco, ali. A igreja está vendo ele ali, ele diz, ele é um crente. Mas quando ele sai ali, ele passa a sua semana no seu trabalho, nos seus estudos, por onde ele anda, ninguém sabe que ele é um servo de Deus. Mas Jesus falou, a vossa luz brilhe diante dos homens. Nós temos sim que ter o nosso bom testemunho diante das pessoas. As pessoas, elas podem até nos criticar, elas podem até falar de nós, mas falarem mentindo. A Bíblia diz, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós, né? Grande é o vosso galardão. Então Jesus falou que as pessoas vão até falar mal de nós, mas nós somos bem-aventurados quando eles falarem mentindo. Agora é triste as pessoas falarem do povo de Deus, falarem da igreja, por verem maus exemplos e maus comportamentos e maus testemunhos. Aí sim é triste. Então Jesus está dizendo, a vossa luz também brilhe diante dos homens, para que vejam, olha o que Jesus fala, para que eles vejam as vossas boas obras. Então nós temos boas obras para fazer. As nossas boas obras não garantem a nossa salvação é pela fé. Mas a fé move as atitudes. Através da fé, nós temos atitudes para glorificar a Deus. E é dando bom testemunho, bom exemplo diante das pessoas, diante dos homens. Aí as pessoas podem dizer, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali está um homem e uma mulher que servem a Deus verdadeiramente e dão um bom testemunho. As pessoas têm que ter essa visão e esse comentário acerca do povo de Deus, tá? Então Jesus fala, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que maravilhoso Jesus dizer que as pessoas, quando verem as nossas boas obras, quando a nossa luz brilhar diante das pessoas, nesse mundo, né, que está em trevas, a nossa luz brilhando, as pessoas vão ver nossas boas obras e elas vão glorificar a Deus, o Pai que está nos céus. Então Jesus deixou essa mensagem para todos nós refletirmos nela. Eu trago essa mensagem para você, meu irmão. Eu trago essa mensagem para você, minha irmã. Eu estimulo
você a se fortalecer na fé, fortalecer no Senhor, fortalecer sua vida espiritual. Não deixe de ter uma vida de oração, não deixe de meditar na palavra, não deixe de congregar, tá? Não abandone a sua igreja, não deixe de congregar, não deixe de fazer a obra do Senhor, não deixe de dar bom testemunho diante das pessoas, deixem as pessoas saberem que você é um crente em Jesus, tá? Se vierem perguntar, questionar sobre a sua fé, fale do amor de Deus, fale do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para redimir, para a redenção da humanidade, e aí as pessoas vão sendo esclarecidas, vão sendo iluminadas, tá? Para que elas possam também abraçar a fé em Cristo. Então eu concluo essa mensagem desejando firmemente, né, que Deus esteja aí falando ao seu coração, tocando o seu coração, e você, meu amado, que por qualquer motivo esfriou na fé, deixou de congregar, seja restaurado através dessa mensagem. Seja edificado e fortalecida a sua fé, revigorada a sua fé, tá? Revivificada a sua fé, para você voltar para a presença de Deus, servir a Deus de coração, né? E dar bom fruto na obra do Senhor. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está firme, continue firme na presença do Senhor. Continue dando bom fruto, dando bom testemunho, até aquele glorioso dia quando o Senhor Jesus voltar, né, para arrebatar a sua igreja. Então esteja a igreja do Senhor aí despertada e fazendo a obra do Senhor, que é a missão da igreja, fazer a obra, proclamar o evangelho e cumprindo o dever da igreja, que é cultuar, não deixar de congregar, mas cultuar a Deus na casa do Senhor, tá bom? Então fiquem todos na graça, na paz do Senhor Jesus, tá? E com fé em Deus, né, querendo o Senhor, até uma próxima oportunidade com mais um vídeo que eu vou gravar e postar no meu canal do YouTube. Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.